Eu também saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero convidar os amados irmãos a lerem comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, e juntos iremos ler do verso 7 até o verso 13. E com base nesta leitura, eu gostaria de falar sobre as promessas de Jesus para as igrejas que o agrada. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 13. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha na sua. Aqui no monitor está a versão atualizada, eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer só mais uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine cada um de nós. Senhor nosso Deus, Pai amado, por meio de Jesus Cristo, teu Filho querido, nosso mediador, nosso Redentor, nós nos colocamos diante, Senhor, de Ti, diante da Tua palavra que foi lida, a fim de que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossas vidas, nos revelar a Tua vontade, com base neste texto que foi lido, com base em outras porções da Tua palavra que serão mencionados, de maneira, Senhor, que Teu nome seja glorificado, nossas vidas sejam edificadas, confrontadas, quebrantadas e aperfeiçoadas. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem que está ouvindo este serviço de som, que está vendo esta transmissão, que a Tua palavra alcance a todos, os de perto e os de longe. É assim que nós oramos, com muito temor e tremor, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, qual seria o modelo de igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo, ou que agradaria ao Senhor Jesus Cristo? Com certeza existem muitos modelos de igreja no tempo em que nós vivemos. No início da igreja, os modelos de igreja eram mais simples, eram menos sofisticados. Hoje nós temos igreja de todos os tipos, não é? E às vezes a gente fica imaginando, né? O que poderia ter na nossa igreja, como poderia ser a nossa igreja, para que ela viesse agradar a Deus, para que ela viesse também nos agradar aqueles que a visitassem assim por diante. E a gente fica imaginando, né? Que de repente uma igreja que agrade ao Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja que tem que ser expressiva do ponto de vista humano, tem que ser
uma igreja com uma grande quantidade de membros, uma igreja super ornamentada, uma igreja que possua bastante recursos tecnológicos para transmitir a palavra de Deus, né, pelas redes sociais e por outros canais, e assim sucessivamente. Há alguns que apelam para a área do louvor, para ter um coral bastante afinado, um grupo de louvor bastante estiloso. Hoje já se fala inclusive em uma igreja virtual chamada a igreja metaversa, né? Mais ou menos assim. De maneira que as pessoas têm muita ideia acerca de uma igreja que realmente agrada a Deus e agrada a todos, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que, de repente, uma igreja que agrada ao Senhor, ela não precisa de tanta sofisticação, ela não precisa de tanto aparato. Às vezes, para se agradar a Deus, meus amados irmãos, é necessário coisas mais simples, que muitas vezes nós nem levamos em conta. E é isso que nós aprendemos quando nós olhamos para esta igreja, sobre a qual nós acabamos de ler, que foi a igreja de Filadélfia, uma daquelas 7 igrejas da Ásia, para as quais o apóstolo João escreveu, amando do próprio Senhor Jesus Cristo. E dentre essas 7 igrejas, ela juntamente com a igreja de Esmirna, foi uma das únicas que não recebeu crítica da parte do Senhor. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós há pouco tempo falamos aqui sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja prepotente que achava que enchia os olhos de Deus, né? E de repente o Senhor traz para ela uma notícia nada agradável, né? Falando que ela estava fora do padrão que ele queria para a mesma. E o Senhor diz: olha, você acha que é rica, né? Mas você é pobre, cega e nua, né? Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui dentro dessas 7 igrejas que nem todas elas agradaram ao Senhor, como no caso a igreja de Laodiceia, que foi uma igreja que só recebeu crítica, não recebeu um elogio da parte do Senhor. Já teve outras igrejas que recebeu elogio e recebeu também exortação, recebeu também crítica. Mas somente as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia foram as únicas que receberam apenas elogio da parte do Senhor. E por meio do que é relatado aqui, nós podemos ter uma noção do que é que Jesus quer para nós como igreja, no sentido coletivo, né? Porque nós vamos ver aqui que nós podemos agradar ao Senhor individualmente, mas é dever nosso também procurar agradar ao Senhor coletivamente. Se a gente olhar para as igrejas aqui, né, começando pela igreja de Éfeso, no capítulo 2, nós vamos ver que aquela igreja era uma igreja, por exemplo, que tinha uma fidelidade doutrinária, e foi elogiada por isso. Mas, por outro lado, era uma igreja sem devoção, era uma igreja sem espírito fraterno, e por isso ela foi criticada também, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui o Senhor trabalhar com aquela igreja, tanto do ponto de vista coletivo, como do ponto de vista individual, porque sempre o Senhor começa a mensagem abrangendo a todos, mas finaliza abrangendo a cada um em particular. Sempre a mensagem final é esta: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, está aqui incluso uma mensagem coletiva e também uma mensagem individual. A igreja de Esmirna, ela foi elogiada pela sua fidelidade. Tudo que o Senhor Jesus disse para ela é que ela continuasse sendo fiel até a morte, porque ela receberia a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja exortada, porque embora ela tivesse alguma virtude, contudo ela dava ouvidos a um falso profeta chamado Nicolau, que criou um grupo chamado Nicolaitas. E por isso aquela igreja ela foi exortada ou criticada, ao mesmo tempo que foi elogiada.
A igreja de Tiatira foi uma igreja também elogiada por um lado e exortada por outro, porque, embora ela tivesse também algumas qualidades, ela também seguia a uma falsa profetisa chamada Jezabel. A igreja de Sardes foi uma igreja elogiada e exortada também. E nós vemos aqui logo no início do capítulo 3, as igrejas que nós falamos anteriormente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, estão no capítulo 2. Aqui, a partir do capítulo 3, nós vemos o Senhor tratando com as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E com relação à igreja de Sardes, logo no início aqui, nós vemos que o Senhor faz uma crítica àquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja nominal. Ela tinha a fama de estar viva, mas na verdade ela estava morta. Contudo, diz no verso 4, né, que o Senhor se agradava de alguns cristãos daquela igreja e fez uma promessa maravilhosa para aqueles cristãos, dizendo: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Finalmente chega a mensagem para a igreja de Filadélfia, que é essa que nós estamos tratando, com a igreja que só recebe elogio, e depois a igreja de Laodiceia, com a igreja que só recebe crítica. Então nós podemos ver, meus irmãos, nesse panorama que nós fizemos aqui, que dentro de uma comunidade é possível que a maioria, em algumas situações, esteja agradando a Deus e uma minoria esteja desagradando, como também o inverso. É possível que numa localidade, uma igreja local, ela possa, em sua maioria, estar desagradando a Deus e em sua minoria ter um grupo ali agradando ao Senhor. E é possível também a comunidade toda, né, estar como Laodiceia, e a comunidade toda está como Filadélfia e como Esmirna, ou seja, uma só recebendo crítica e outra só recebendo elogios. Para nós o que importa nesta noite é sabermos as características de uma igreja que agrade ao Senhor Jesus Cristo, porque é bom frisarmos isto, que a igreja, meus irmãos, ela existe para a glória de Deus. A igreja existe para fazer a vontade de Deus. Se a igreja agradar a todo mundo, a cada um de nós particularmente, ou a quem quer que seja, mas não agradar ao Senhor, ela está perdendo o seu tempo, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver aqui. Ele é aquele que tem nas suas mãos a chave de Davi, que abre, ninguém pode fechar, e fecha, ninguém pode abrir. Então, o dever da igreja é procurar agradar ao seu Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. E aí cabe uma reflexão. Nós estamos como cristãos e também como igreja agradando ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que nós aqui da igreja congregacional do Geisel, nós somos a igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo fosse fazer uma sondagem aqui da nossa igreja, será que ele acharia a maioria o agradando ou acharia a minoria o agradando? Será que de repente ele acharia a nossa igreja como a igreja de Laodiceia ou acharia a nossa igreja como a igreja de Filadélfia? O objetivo da nossa mensagem nesta noite é que, ao concluir este sermão, nós possamos ter a consciência de que devemos nos esforçar para ser uma igreja que agrade ao Senhor Jesus Cristo. E eu espero que o Espírito Santo ele vá aplicando cada porção dessa escritura sagrada em nossos corações, na medida que a gente vai compartilhando aqui com os amados irmãos e com aqueles que nos acompanham através da internet. Deixe-me aqui primeiramente falar a forma como Jesus se apresenta para aquela igreja de Filadélfia, que foi só elogio da parte do Senhor. O Senhor aqui nos versículos iniciais, ele começa falando sobre como aquele que é santo e verdadeiro. Você pode acompanhar aí na sua versão, né? Diz aqui: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas palavras são daquele que é santo e verdadeiro. Deixe-me aqui dar um panorama da igreja de Filadélfia no seu tempo, né? Na sua cultura,
ali onde ela estava localizada. Essas duas palavras, elas não são ditas de forma aleatória, como na verdade nada daquilo que a gente leu e vai explicar aqui foi dito ou escrito de forma aleatória. Na verdade, isso tinha um endereço certo. A igreja de Filadélfia, ela estava localizada em um ambiente onde ela tinha que lidar com dois inimigos, e dois inimigos fortes. Um dos inimigos era um grupo judaico, que negava a divindade de Jesus, que negava a messianidade de Jesus, e acusava os cristãos de ser uma seita, né, de não ser povo de Deus. E por outro lado, a igreja de Filadélfia estava no meio do paganismo, no meio de templos onde se cultuava a outros deuses, deuses pagãos do romanismo e também deuses gregos. E quando Jesus se apresenta aqui para aquela igreja como santo e também como verdadeiro, ele está dizendo para aquela igreja que ele é aquele que era diferente de todos os deuses que existiam ali na cidade de Filadélfia, que inclusive, né, nos seus cultos envolvia imoralidade sexual, que também é relatado aqui no capítulo 2 do livro do Apocalipse. E também ele era aquele em que a igreja podia confiar, ou seja, ele era santo e verdadeiro. Quando ele diz que é santo, está fazendo referência à sua divindade, está fazendo referência à sua santidade plena e absoluta, em contraste com os deuses pagãos. E quando ele diz que é o verdadeiro, ele está fazendo contraste com a comunidade judaica, que dizia que adorava a Deus, adorava a Jeová, adorava a Yahvé, mas no entanto negava a messianidade e a divindade de Cristo, chamando Jesus inclusive de um falso Messias, né? E dizendo que os cristãos ali estavam, na verdade, perdendo tempo seguindo ao falso líder. Mas Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo: eu sou o santo e sou o verdadeiro. Sou maior do que os deuses pagãos e sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, dessa forma, Jesus se apresenta àquela igreja, mostrando o seu caráter. Mostrando o seu caráter santo e o seu caráter verdadeiro. Em outras palavras, dizendo que a igreja deveria continuar o adorando e também servindo a Ele, crendo nele, porque havia muitas bênçãos, muitas promessas para eles, caso eles continuassem perseverando daquela forma em que estavam. Aqui também nós vemos Jesus se apresentando em termos de autoridade, dizendo que é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esta referência é um eco de Isaías capítulo 22, verso 22. Você pode ler depois lá, em Isaías capítulo 22, verso também 22. Quando é feita uma profecia acerca de Eliaquim, dizendo que Eliaquim iria substituir o rei de Jerusalém. E sobre ele seria dado autoridade, seria colocado em suas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Quando o Senhor Jesus diz que ele tem agora, ele que é o santo e verdadeiro, em suas mãos a chave de Davi, ele está dizendo que aquela chave de autoridade que Deus deu ao seu povo no passado, agora estava na mão do seu próprio filho. Não estava na mão de um profeta, não estava na mão de uma pessoa qualquer, mas estava na mão do seu próprio filho. Esse filho a quem a igreja de Filadélfia servia e servia com muita fidelidade. Interessante que a palavra Filadélfia se confunde com fidelidade. Nós vamos dizer que uma das características dela, né, uma de suas virtudes era exatamente a fidelidade a Deus, assim como a igreja de Esmirna. Mas embora a palavra Filadélfia tenha a ver com fidelidade, na verdade essa palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal, o amor entre irmãos. É uma palavra grega composta de outras duas, né?
Filo, que significa amor, e adelphos, que significa irmãos. Então, amor entre irmãos, o amor fraternal. E a gente vai ver que aquela igreja, meus irmãos, ela encarnava realmente este nome que carregava. Ela era uma igreja que realmente tinha fidelidade a Deus, tinha amor também fraternal. Não era uma igreja perfeita, porque às vezes a gente pensa assim, para a igreja agradar a Deus, ela tem que ser perfeita. Não pode ter pecador dentro dela, não pode ter nenhuma falha, né? Mas Jesus não disse que a igreja de Filadélfia era uma igreja perfeita, tampouco a igreja de Esmirna. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai perceber que Jesus nunca exigiu perfeição no sentido literal do seu povo. E é aí onde entra aquilo que nós falamos. Para uma igreja agradar a Deus não precisa de muita coisa. Só precisa ela fazer o que está aqui no verso 8. Veja o que é que Jesus diz para ela aqui no verso 8. Conheça as suas obras. Jesus sabia que eles não eram perfeitos. Ele diz, eu conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meus amados irmãos, para uma igreja agradar a Deus, além dela ter fidelidade à palavra de Deus, como a igreja de Éfeso, além dela ter amor fraternal, como era o caso aqui de Filadélfia, que não era o caso de Éfeso, além dela combater os falsos profetas como Jezabel e também como Nicolau e quem quer que seja, ela precisa acima de tudo ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz aqui, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Em outras palavras, você foi obediente a mim, você foi fiel a mim, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Aquela igreja vivia em uma região vulcânica, uma região que sofria vários terremotos, né? E muitas vezes a estrutura da cidade foi abalada. Os muros da cidade viviam rachados, segundo os historiadores. E além disso, tinha o grupo judaico, que perseguia a igreja. Havia também os pagãos que perseguiam a igreja. E a igreja, naquele contexto difícil, mesmo assim, ela guardou a palavra do Senhor Jesus Cristo e não negou o seu nome. E por isso ela foi uma igreja que recebeu da parte do Senhor esse grande elogio. Não era uma igreja grande, não era uma igreja poderosa, não é? Ela não se achava, por exemplo, como Laodiceia, altiva, autossuficiente. Segundo alguns intérpretes bíblicos, ela até se achava fraca. Por essa razão, segundo alguns intérpretes bíblicos, Jesus aqui para ela, para encorajá-la. Eu sei que você tem pouca força, como que Jesus dizendo assim para ela. Eu sei que você diz que tem pouca força, né? Eu não sei se essa é a melhor interpretação para esta expressão de Jesus. Na verdade, ninguém sabe o que significa aqui essa pouca força. Alguns que acham que a igreja era uma igreja de pequeno porte, em termos de número. Outros acham que essa igreja era de pouca força porque ela tinha poucas condições financeiras, se bem que ela vivia em uma localidade de prosperidade econômica, não tanto como Laodiceia, mas vivia. Era considerado uma igreja, um portal do Oriente ali, porque vivia no meio do comércio. O fato é que ninguém sabe porque ela era uma igreja de pouca força. Se ela se achava com pouca força, ou se de fato ela tinha pouca força. Mas o fato é que nós sabemos que ela vivia no meio de grandes adversidades. Terremoto de um lado, paganismo do outro, perseguição judaica de outro, mas mesmo assim ela foi fiel, ela foi obediente, guardou a palavra de Jesus e não negou o seu nome. Meus amados irmãos, por causa desta característica daquela igreja, por causa desta virtude
espiritual, Jesus fez 3 promessas maravilhosas para aquela comunidade local. E é aí onde está a mensagem de Deus central para os nossos corações nesta noite. As promessas de Jesus para uma igreja que lhe agrada. Porque a igreja deve procurar agradar a Jesus. Primeiro porque Ele é o Senhor dela, é o dono dela. E em segundo lugar porque Jesus tem promessas maravilhosas para as igrejas que o agradam. Assim como Ele também tem advertências e ameaças para as igrejas que não se preocupam muito em agradá-lo. A primeira dessas promessas está no verso 9, quando Jesus diz assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Meus amados irmãos, aquele grupo judaico que perseguia a igreja ali na cidade de Filadélfia, que dizia que era o verdadeiro povo de Deus, que dizia que o cristianismo era uma farsa, que a igreja era uma seita. Eles achavam que eram amados por Deus, porque afinal de contas, eles procuravam obedecer às Sagradas Escrituras, principalmente a chamada Torá, a chamada lei, né, o Pentateuco, como nós conhecemos. Eles se consideravam os verdadeiros intérpretes, os verdadeiros guardiões da palavra de Deus, o verdadeiro povo de Deus, com quem Deus tinha uma aliança eterna, o povo amado de Deus. E vivia ali perseguindo os cristãos de Filadélfia, mas Jesus faz essa promessa maravilhosa. Jesus disse: olha, veja o que é que eu vou fazer com esses que estão perseguindo vocês, que se dizem judeus, mas na verdade não são, mas são mentirosos. Jesus não está aqui negando o judaísmo étnico deles, mas o judaísmo espiritual. Nós lemos em outra parte da Bíblia Sagrada, em Romanos, onde o apóstolo Paulo diz que nem todo que de fato nasce em Israel é verdadeiro israelita. Mas o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração e não aquele que é circuncidado na carne. Então Jesus está aqui fazendo uma referência espiritual. Jesus está dizendo que o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, o verdadeiro povo de Deus não é aquele que faz parte da sinagoga judaica, mas é aquele que faz parte da eclésia, da comunidade cristã, aquele que faz parte da igreja, porque este é o povo com quem Deus tem uma aliança eterna, este é o povo a quem Deus ama de forma eletiva. E Jesus disse: mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que reconhecer isto, eles vão ter que confessar isto, eles virão e se prostrarão aos seus pés e reconhecerão que eu amo a vocês. E interessante, meus irmãos, que Jesus faz até aqui uma declaração bastante forte, chamando a comunidade judaica, a sinagoga judaica, de sinagoga ou comunidade de Satanás. Por que Jesus diz isto? Porque aquele grupo judaico estava se opondo ao Evangelho do Novo Testamento, ensinado por Cristo e pelos apóstolos e seguido pela igreja de Filadélfia. E todo aquele que se opõe ao Evangelho, que se opõe à igreja, se opõe à obra do Senhor, é considerado Satanás, porque a palavra Satanás significa opositor, adversário. Ai daquele que se opõe à obra de Deus, ai daquele que se opõe àqueles a quem Deus ama, e Deus ama a sua igreja. Veja que promessa maravilhosa, né? Ninguém sabe quantas ameaças os cristãos dali receberam. Alguns, diz a carta aos Hebreus, receberam ameaças de perder os seus bens, outros de perder suas famílias. No contexto pagão, alguns eram ameaçados até de perder a vida, né? De morrer por causa de Jesus e do Evangelho. Aqui, nós não sabemos o grau da ameaça dos judeus, mas no mínimo, os judeus não aceitavam que eles participassem de suas sinagogas, de suas reuniões de oração, de louvor a Deus.
E ainda os acusava de serem adversários de Deus, adversários da lei, adversários da Torá. Mas Jesus diz para aquele grupo de cristãos, para aquele grupo de discípulos: vocês e não outro é o povo a quem eu amo. Meus amados irmãos, trazendo uma aplicação neste primeiro ponto aqui, nesta primeira promessa. Nós vivemos também em um tempo, onde nós temos ao nosso redor muitos adversários. Em nenhuma época da igreja, a igreja viveu uma vida de descanso. Sempre teve lutas, sempre teve dificuldades, sempre teve perseguições. Hoje não tem o judaísmo para perseguir a igreja. Hoje não tem o paganismo para perseguir a igreja. Mas temos outros ismos. Temos o secularismo, por exemplo, Temos a sensualidade. Temos muitas ideologias aí, que a sociedade tem abraçado. E assim por diante. A pressão continua. Mas uma coisa é certa: se nós fizermos como a igreja de Filadélfia, se diante de toda a pressão nós guardarmos o Evangelho, a palavra de Jesus, e não negarmos o seu nome, a promessa de Cristo é que Ele fará com que os nossos inimigos recuem. Ele fará com que os nossos inimigos se prostrem aos nossos pés e reconheçam que Ele tem aliança conosco e que nós somos o povo amado por Ele. Deus faz diferença entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. A segunda promessa está aqui no verso 10. Quando Jesus diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse verso 10 faz referência à perseguição agora do paganismo, através do Império Romano. E nós já falamos que ali naquela localidade havia culto aos deuses gregos e aos deuses romanos. Havia uma forte pressão também, havia uma perseguição também espiritual naquele lugar. E muitos desses cultos oferecidos aos ídolos incluía não só a idolatria, mas incluía também a questão da imoralidade sexual. E esse é um detalhe importante, porque às vezes a gente diz assim: Israel caia tanto em idolatria no Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo João dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o apóstolo Paulo também combatendo a idolatria. E a gente fica pensando assim: qual o perigo que existe na idolatria ou por trás da idolatria? Porque o povo de Deus sempre foi advertido a não cair em idolatria. Por que é que Israel caía tão facilmente nessa questão da idolatria, deixando de adorar ao Deus verdadeiro para adorar outros deuses? É porque, meus amados irmãos, sempre esteve atrelada à idolatria a questão da imoralidade sexual. Muitos dos cultos idólatras envolviam orgia sexual, imoralidade aberta ao público. E aquilo com certeza atraía aos desejos carnais. E aqueles crentes que não viviam a vida devocional, que não viviam a vida espiritual mais ativa, mais plena, estavam suscetíveis a serem atraídos por esse pecado, que era o pecado da idolatria. Não é que eles deixavam de crer no Deus verdadeiro para crer em outros deuses, mas porque eles eram seduzidos literalmente. E os cristãos de Filadélfia, mesmo diante daquela sedução, mesmo diante daquela tentação, é dito aqui pelo próprio Jesus: não foi o anjo da igreja que disse, não foi qualquer pessoa que disse, não foi um membro daquela igreja que disse, mas foi o próprio Jesus. Mesmo diante daquela circunstância, aqueles cristãos guardaram a palavra de Jesus e não negaram o seu nome, ou seja, não caíram nas armadilhas do pecado ou do diabo. E aí temos para nós mais uma aplicação com relação
a essa questão. Aqui está a segunda promessa, né, de Jesus. Jesus disse: visto que você guardou a minha palavra de exortação, nessas circunstâncias, em toda essa tentação, em toda essa adversidade, eu guardarei você também da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A primeira promessa, meus irmãos, foi uma promessa onde Jesus disse que daria vitória ao seu povo, à sua igreja, contra os seus inimigos. E essa segunda promessa é uma promessa que inclui a proteção de Deus contra todos os seus inimigos. Vivemos em um mundo, meus irmãos, sedutor, vivemos em um mundo tentador, vivemos em um mundo que nos pressiona dia após dia a negarmos a nossa fé, a deixarmos o evangelho de lado. Mas se nós fizermos como os crentes de Filadélfia, nós teremos da parte do Senhor esta mesma promessa: eu guardarei vocês da provação que há de vir sobre todo o mundo. Alguns intérpretes bíblicos acham que nesse verso 10 aqui, Jesus está falando sobre a grande tribulação que vai vir no final dos tempos. Mas eu não acredito que seja esse o caso, porque Jesus estava falando para o tempo presente deles aqui, que guardaria a comunidade daquela geração, e não uma comunidade futura de Filadélfia, né? Mas, mesmo assim, tem aplicação para as igrejas de todos os lugares e de todas as épocas. Porque em todo tempo a igreja vive debaixo de tribulação, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa. Mas o fato é, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos obedientes ao Senhor, Ele nos guardará diante de todo o mal. Basta somente agradarmos a Ele, guardando a sua palavra e não negando o seu nome. Às vezes eu vejo, né, alguns irmãos preocupados com seus familiares, com seus filhos, para que eles não se desviem dos caminhos de Deus, né? Para que eles não caiam no mundo, né? Não cedam ao pecado, não cedam à tentação. E qual é o segredo para isso? O segredo está aqui: somente ser fiel ao Senhor Jesus, porque o mais Ele fará. Ele há de dar o escape, Ele há de dar a proteção. Inclusive, alguns intérpretes acham que essa porta aberta aqui, que Jesus fala no verso 8, é um escape também, né? Esse que põe diante de você uma porta aberta. Alguns acham que é a oportunidade de pregar a palavra de Deus ali naquele meio do paganismo, do meio do judaísmo, no mundo, né? E há outros que acham que Jesus está falando de dar um escape no momento que a coisa estiver mais apertada. E nós vivemos em uma época onde muitos cristãos, é bom que a gente ressalte isso aqui, muitos cristãos estão com medo de uma perseguição aberta para a igreja. Meus irmãos, não é preciso temermos perseguição nenhuma, não é preciso temermos inimigo nenhum. O que nós precisamos temer é somente uma coisa: o pecado e desagradar a Deus. Porque se nós agradarmos a Deus, não importa o que está no mundo, nem quem está no mundo, porque Deus é maior e estará conosco, e com Ele nós seremos vitoriosos. Não devemos temer nenhuma perseguição. O que nós temos que temer, levar a sério, é viver uma vida que agrade ao Senhor. Terceira e última promessa, versos 11 a 13. Jesus diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, se a primeira promessa já foi maravilhosa, se a segunda promessa já foi maravilhosa, essa terceira promessa é mais do que maravilhosa. E eu não sei porque você já não deu um pulo da cadeira para dar um glória a Deus bem alto. Porque a primeira promessa fala
sobre a demonstração pública do amor de Cristo por nós. A segunda promessa fala da proteção de Deus para conosco. E a terceira promessa fala sobre a posse definitiva de Deus para nós. Meus irmãos, os cristãos de Filadélfia, como nós falamos, além dos inimigos, humanos e espirituais, ainda tinha esse perigo dos terremotos. Eram ameaçados várias vezes, acerca de sofrer um terremoto e sucumbirem ali, serem soterrados, morrerem ali, prematuramente. Inclusive a igreja de Laodiceia, nós falamos sobre isto, ela era tão rica que ela não quis o financiamento do Estado quando teve um terremoto e a cidade foi abaixo e a igreja também. Mas a igreja de Filadélfia, ela precisou do financiamento de Tibério, que era, na época, o responsável por aquele setor. E, meus amados irmãos, essa promessa de Jesus diz assim, olha, vocês habitem um lugar cheio de terremotos. Vocês habitem um lugar onde vocês são abalados frequentemente. Vocês habitem um lugar onde vocês podem morrer a qualquer momento. Mas se vocês estão somente continuarem guardando a minha palavra e não negando o meu nome, saiba de uma coisa, eu vou colocar vocês em um lugar seguro, em um lugar fixo, de onde vocês jamais sairão, onde vocês estarão seguros eternamente. E este lugar não é qualquer lugar, não é em nenhum lugar aqui da terra, mas é no céu, é na minha presença, porque eu vou fazer de vocês uma coluna no santuário do meu Deus e vou escrever nela o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Isso significa possessão, porque nos templos judaicos se escrevia nas suas colunas os nomes dos deuses e também o nome de alguns sacerdotes ilustres. E Jesus está dizendo, primeiramente eu vou fazer de vocês uma estrutura inabalável, nada vai abalar mais a vida de vocês. Eu vou fazer de vocês uma coluna no santuário celestial. E além de fazer de vocês uma coluna, eu vou escrever nela o meu nome, o nome do meu Pai e o nome da Jerusalém, não da terra, mas da Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Meus irmãos, imaginem, Deus está dizendo assim, vocês me agradam tanto, que eu vou fazer questão de carimbar o meu nome em vocês, para mostrar para todos que vocês pertencem a mim, que eu os amo e que eu estarei com vocês para todos sempre. Isso é que é promessa. Acabamos de sair de um tempo de período eleitoral, tantas promessas, Acabamos de sair de um Réveillon, quantas promessas, todo ano a gente faz. Ano passado foi assim, esse ano pretende ser assado. As promessas humanas nem sempre são cumpridas, mas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, porque Ele é o santo e o verdadeiro. E quando Ele faz, está bem feito, porque Ele tem em suas mãos a chave da morte, a chave do inferno, a chave de Davi, e se Ele abrir, está aberto, se Ele fechar, está fechado, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor da glória. Então cabe a nós procurar agradar o Senhor. Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Fique em pé nessa hora. Não sei se você está ouvindo, mas eu estou ouvindo. Mas pastor, não estou vendo aqui ninguém falar línguas estranhas, não estou vendo aqui ninguém profetizar, não estou vendo aqui um furacão nesse lugar, mas o Espírito está soprando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja aqui no Geisel. Filadélfia, Laodiceia, cabe a nós dizermos se somos uma igreja que agrada ao Senhor ou não. Curva a sua fronte, vamos orar. Apresenta a Deus a sua vida. E diga que quer ser um crente mais obediente, um crente mais agradável ao Senhor. Confesse a Ele os seus pecados.
Porque Deus não está atrás de espetáculo, Deus não está atrás das coisas que atraem os homens, mas de um coração que Ele seja fiel e obediente. Uma voz me disse lá no céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Senhor amado, diante da Tua palavra que foi lida e exposta, nós nos curvamos, porque a Tua vontade é a melhor coisa para as nossas vidas. E nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a Tua. E a nossa oração é que a Tua vontade seja feita na nossa vida, individualmente e coletivamente, assim como ela é feita no céu, que seja feita entre nós. Perdoa nossas falhas, nos capacita dia após dia pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.